pragas e maldições na família. O que fazer? Segundo a Bíblia, a palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 26, versículo 2: a maldição sem causa não prosperará. Graça e paz. Sou o profeta pastor Marconi Silva. Que Deus te abençoe, te fortaleça e visite agora a sua casa com luz, discernimento e libertação. Nós seguimos firmes na campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz. E eu preciso que você fique comigo até o final, porque esse episódio não é para gerar medo, é para gerar entendimento. É para quem está cansado de olhar para a própria família e perceber ciclos que parecem praga se repetindo geração após geração. Quando a gente fala de praga e maldição, muita gente já imagina imediatamente macumba, feitiço, alguém fazendo algo escondido. Mas a Bíblia nos ensina algo equilibrado e profundo. Nem tudo é ataque sem motivo e nem tudo é superstição. Houve pragas no Egito, sim, mas foram juízos específicos de Deus. Houve maldições ligadas à desobediência. E existem também consequências espirituais de portas abertas. A palavra diz que a maldição sem causa não prospera. Isso significa que onde não há brecha, não há legalidade. E onde entra macumba e inveja nisso tudo? Entram de maneira estratégica. A inveja corrói por dentro. Ela gera comparação, competição, intriga, divisão, ressentimento. Ela começa pequena, mas vai enfraquecendo o altar da casa. O ambiente vai ficando pesado, a paz vai sumindo, o perdão deixa de acontecer, o amor esfria. E quando o altar enfraquece, o inimigo encontra espaço. Inveja não é apenas um sentimento feio, é uma porta que, se não for tratada, pode abrir caminho para a destruição familiar. Quanto às práticas espirituais contrárias à Bíblia, elas tentam atuar justamente onde existe brecha. A brecha muitas vezes não é alguém fazendo algo lá fora, mas escolhas feitas aqui dentro. Pecado não tratado, desobediência constante, mistura espiritual, consulta errada, objetos e práticas que não glorificam a Deus, falta de oração, falta de palavra, falta de alinhamento. O inimigo pode até tentar, mas ele não governa. Ele procura lugar. E a Escritura é clara: não deis lugar ao diabo. Isso é responsabilidade espiritual. Por isso, hoje, nós precisamos entender com maturidade a diferença entre consequência de escolhas erradas, ataque espiritual real e ciclo familiar que precisa ser quebrado com arrependimento, posicionamento e mudança de atitude. Nem tudo é maldição hereditária, mas também não podemos ignorar padrões que se repetem porque ninguém decidiu interromper a história com arrependimento e fé. Você já percebeu repetição de problemas na sua família? Separações constantes? Vícios atravessando gerações? Dificuldades financeiras que sempre chegam no mesmo ponto? Conflitos que parecem nunca acabar? Enfermidades ligadas a hábitos e decisões que nunca foram tratados? Não se desespere. Deus não te trouxe aqui para assustar você. Ele trouxe para orientar, para ensinar que ciclo se quebra com decisão espiritual, que brecha se fecha com arrependimento, que história se transforma quando alguém decide alinhar a casa com o governo de Deus. Hoje é dia de entendimento. Hoje é dia de assumir responsabilidade espiritual sem paranoia e sem superstição. Hoje é dia de olhar para a palavra e declarar: onde não há causa, não prospera maldição. E onde há arrependimento verdadeiro, há restauração. Fica comigo até o final, porque Deus vai falar de forma clara e profunda ao seu coração. Hoje é dia de interromper ciclos e levantar um novo começo na sua família. Meu irmão, minha irmã, eu preciso falar com clareza e equilíbrio. Nem tudo que dá errado é macumba. Tem gente que coloca o nome de ataque espiritual em toda dificuldade, em toda crise, em todo problema que aparece. Mas a palavra nos ensina que existe causa. A maldição sem causa não prosperará. Isso significa que antes de apontar para fora, é necessário olhar para dentro. Às vezes a causa é desobediência persistente. Às vezes é pecado repetido que nunca foi confrontado. Às vezes é falta de perdão guardada no coração há anos. Às vezes são escolhas erradas que vão abrindo pequenas brechas e essas brechas vão se acumulando. E sim, também pode existir ataque espiritual. A Bíblia não nega confronto espiritual.
mas o ataque procura lugar. Ele procura legalidade, ele procura ambiente favorável. Por isso a pergunta não pode ser apenas quem fez isso contra mim? A pergunta precisa ser onde eu dei lugar? Onde eu deixei o altar enfraquecer? Onde eu permiti que o orgulho falasse mais alto? Onde eu mantive mágoa? Onde eu fui negligente espiritualmente? Deus não quer você vivendo em paranoia, desconfiando de todo mundo, vendo o inimigo em cada esquina. Deus quer você consciente, responsável, alinhado. Quando a raiz é tratada, o ciclo é quebrado. Quando há arrependimento verdadeiro, a legalidade cai. Quando a casa se alinha com a palavra, o ambiente muda. Não é desespero que resolve, é posicionamento. Não é acusação que transforma, é arrependimento. Deus não está interessado em gerar medo em você. Ele está interessado em restaurar sua casa. E restauração começa quando a gente para de culpar apenas o externo e permite que o Senhor trate o interno. No Egito, as pragas revelaram algo muito maior do que sofrimento ou espetáculo espiritual. Elas revelaram soberania. Deus confrontou a opressão, confrontou os falsos deuses do Egito, confrontou a dureza do coração de Faraó. Cada praga foi uma declaração clara. Quem governa não são os ídolos, não são os magos, não é o império. Quem governa é o Senhor. Por isso é importante entender com maturidade. Praga, no contexto bíblico, não é bruxaria, não foi feitiço, não foi ritual oculto. Foi ato soberano de Deus em um contexto específico para demonstrar autoridade, justiça e libertação do seu povo. Deus estava mostrando que nenhum sistema, nenhum poder humano e nenhuma entidade espiritual falsa poderiam se sustentar diante dele. O crente precisa compreender isso para não viver assustado. Deus não está perdido, o céu não está confuso, o Senhor não está reagindo atrasado aos acontecimentos. Ele governa, Ele permite, Ele confronta, Ele limita, Ele intervém. Quando Deus decide agir, nenhum poder das trevas resiste. Quando Ele levanta a mão, todo falso poder se curva. Isso traz descanso ao coração, porque a nossa fé não está em objetos, em rituais, nem em medo. Está no Deus que tem governo. O mesmo Deus que confrontou o Egito continua soberano hoje. Ele não mudou. Ele não perdeu a autoridade. E quando você entende que o Senhor reina, a ansiedade diminui e a confiança cresce. O Senhor tem controle da história, da sua casa e do seu futuro. A Bíblia é clara e não deixa espaço para confusão. Escolhas geram consequências. Deus é amor, mas também é justo. Uma família pode entrar em ciclos difíceis não porque alguém fez algo lá fora, mas porque há desobediência constante aqui dentro. Mentira repetida, traição normalizada, injustiça praticada, violência nas palavras ou nas atitudes, idolatria escondida, vícios alimentados, práticas espirituais contrárias à palavra, desprezo pela vontade de Deus. Tudo isso constrói um ambiente espiritual enfraquecido. E então, quando a colheita chega, a pessoa diz: é macumba, mas nem sempre é ataque, às vezes é colheita. A Escritura ensina que aquilo que o homem semeia, isso também colherá. Não é ameaça, é princípio espiritual. Deus não está sendo cruel, Ele está sendo coerente com a própria palavra. Eu preciso falar com firmeza e responsabilidade pastoral. Deus não quebra ciclos sem arrependimento. Não adianta buscar oração forte e continuar vivendo no erro. Não adianta querer libertação mantendo a mesma prática que gerou a prisão. O céu trabalha com verdade. Deus responde posicionamento, não aparência espiritual. O caminho bíblico é claro e simples, ainda que exigente. Reconhecer o erro sem desculpa, abandonar a prática sem negociação, alinhar a vida com a palavra e obedecer com constância. Quando há arrependimento verdadeiro, a legalidade cai. Quando há mudança real, o ciclo perde força. Deus não opera em cima de maquiagem espiritual. Ele transforma quando encontra sinceridade. Se a família decide alinhar o altar, ajustar comportamento, restaurar princípios e colocar Deus no centro, o ambiente muda. O ciclo pode ser interrompido, mas começa com responsabilidade. Não é grito mais alto que muda destino, é vida alinhada. Onde há verdade, há restauração. Onde há obediência, há proteção. Olha como a Bíblia é direta e honesta. Inveja gera confusão. E a confusão, quando entra dentro de casa, vira terreno fértil para todo tipo de desordem espiritual e emocional. A inveja começa silenciosa, mas ela vai alimentando comparação, competição, ressentimento, disputa por reconhecimento.
De repente, surgem brigas constantes, palavras atravessadas, fofoca entre familiares, intrigas que nunca são resolvidas. O ambiente vai ficando pesado, a paz vai embora. E quando a paz sai, a família se torna vulnerável. A Escritura mostra o peso disso. A inveja foi capaz de levar Caim a matar Abel. Foi capaz de levar os irmãos de José a jogá-lo no poço. Não foi feitiço, não foi ritual. Foi inveja, um sentimento alimentado até virar ação destrutiva. Por isso não trate inveja como algo pequeno, como simples fraqueza humana. Quando não é confrontada, ela se torna porta espiritual aberta. Inveja corrói por dentro e contamina o ambiente ao redor. Ela impede celebração, impede unidade, impede crescimento saudável. Uma família onde ninguém suporta ver o outro prosperar está construindo divisão com as próprias mãos. E divisão constante enfraquece o altar do lar. Se você quer quebrar ciclo, precisa tratar a raiz. E a raiz da inveja não se trata com silêncio, se trata com arrependimento, com perdão liberado, com maturidade espiritual, com decisão de celebrar a vitória do outro em vez de competir. Deus não habita em ambiente de guerra constante. Onde a briga permanente, o espírito se entristece. Quer mudança real? Peça a Deus um coração limpo. Peça cura para comparação, para orgulho ferido, para ressentimento guardado. Quando a inveja sai, a paz volta. Quando a paz volta, a casa se fortalece. E onde há unidade, o Senhor ordena a bênção. Agora eu preciso falar com equilíbrio e firmeza. Práticas ocultas e contrárias à Bíblia tentam operar justamente onde existe legalidade espiritual. E essa legalidade não aparece do nada. Ela entra quando a pessoa mistura fé com outras fontes. Quando vai ao benzedor só para garantir. Quando faz simpatia porque não custa nada. Quando usa amuleto como proteção. Quando consulta a revelação que não vem da palavra. Quando aceita objetos consagrados a práticas que não glorificam a Deus. Quando abre portas por curiosidade ou por desespero. É nesse ponto que o inimigo encontra espaço e insiste. Ele não cria autoridade própria, ele explora brechas, ele não governa soberanamente, ele aproveita permissões. Por isso a mistura é tão perigosa, porque ela enfraquece a confiança exclusiva em Deus e cria um ambiente espiritual confuso, e onde há confusão, há vulnerabilidade. Mas existe uma verdade libertadora. Quando a pessoa reconhece, renuncia e decide alinhar a casa com Cristo, o ciclo começa a quebrar. Quando limpa o ambiente, abandona práticas erradas, fecha portas abertas e assume compromisso com a palavra, a legalidade cai. E quando a legalidade cai, o inimigo perde argumento. O diabo não manda. Ele não tem governo próprio sobre a vida de quem está em Cristo. Ele só entra onde deixam. E quando não há lugar, não há permanência. Por isso a decisão é poderosa. Quando a casa declara que pertence ao Senhor, quando o altar é restaurado, quando a fé deixa de ser misturada e passa a ser inteira, a autoridade espiritual se estabelece. E onde Cristo reina, não há espaço para domínio das trevas. Aqui está o plano de Deus simples, claro e poderoso. Primeiro se sujeitar a Ele. Antes de resistir ao inimigo, antes de confrontar qualquer situação, a prioridade é alinhar a vida com o Senhor. Vida no altar, palavra dentro de casa. Oração constante, perdão liberado. Santidade como decisão diária. Não é fórmula, é fundamento. Quando a família se coloca debaixo da autoridade de Deus, ela sai da posição de vulnerabilidade e entra na posição de cobertura. Depois vem a resistência. A Bíblia ensina essa ordem. Não é resistir primeiro e tentar se alinhar depois. É se sujeitar a Deus e então resistir. E resistência não é gritar mais alto, é permanecer firme. A família precisa parar de culpar tudo o que acontece e começar a assumir posição espiritual. Pai e mãe precisam entender que têm responsabilidade de cobertura sobre os filhos. Casais precisam restaurar diálogo, respeito e honra dentro do lar. Ambiente emocional também é ambiente espiritual. Fechar porta exige decisão prática, parar com o que é errado, cortar ambientes tóxicos, tirar de dentro de casa objetos que não glorificam a Deus, abandonar pecado que vem sendo tolerado. Não é exagero, não é fanatismo, é alinhamento espiritual, é coerência entre aquilo que se declara e aquilo que se pratica. Quando há alinhamento, Deus estabelece proteção. Quando o altar é restaurado, a paz volta. Quando a família assume responsabilidade diante de Deus,
o ambiente muda. O Senhor responde posicionamento. E onde existe vida ajustada à palavra, a proteção não é superstição, é consequência da presença de Deus governando a casa. Agora eu quero declarar com fé e convicção: se você está em Cristo, existe resgate, existe redenção, existe recomeço. A sua história não está condenada a repetir os erros do passado. Você não precisa carregar o peso das gerações anteriores como se fosse sentença permanente. A cruz não é símbolo decorativo, é ruptura de ciclos, é intervenção divina na história humana. Mas essa promessa não é automática sem posicionamento. A cruz rompe ciclos, sim, mas a vida precisa estar alinhada com aquilo que a cruz representa. Jesus não é amuleto para ser usado em momentos de medo. Jesus é Senhor para governar todos os dias. Não é invocado apenas na crise, é obedecido na rotina. Quando ele deixa de ser apenas nome e passa a ser governo, tudo começa a mudar. Quando Jesus governa, ciclos são interrompidos, legalidades caem, acusações perdem força, a mentalidade se renova. Portas que estavam fechadas começam a se abrir no tempo certo. A paz volta a ocupar o ambiente. A casa respira de novo. O peso diminui. O diálogo é restaurado. O perdão encontra espaço. A família começa a experimentar reconstrução. Não é mágica, é transformação. Não é superstição, é redenção. Onde Cristo reina, a nova história sendo escrita. Se você decidir viver debaixo desse governo, o passado deixa de ser prisão e passa a ser testemunho. Porque o Senhor não apenas perdoa, Ele restaura. E onde há restauração verdadeira, o ciclo antigo perde autoridade e um novo tempo começa. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença com temor, com fé e com o coração quebrantado. A Tua palavra diz em Salmo 107, versículo 20, enviou a Sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. E é nessa promessa que nós nos firmamos hoje. Envia a Tua palavra, Pai. Não apenas como som, mas como cura. Não apenas como mensagem, mas como intervenção dentro da nossa casa. Visita agora cada pessoa que está orando comigo. Visita quem está cansado de ver ciclos se repetindo. Quem já tentou de tudo e parece sempre voltar ao mesmo ponto. Quem olha para a própria família e percebe padrões de dor atravessando gerações. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda a confusão, todo medo e todo pânico. Nós não queremos viver dominados por superstição. Nós queremos direção bíblica. Queremos libertação verdadeira. Queremos alinhamento com a Tua vontade. Se houver brechas, mostra com misericórdia. Se houver pecado escondido, revela sem humilhar, mas para restaurar. Se houver desobediência, traz arrependimento sincero. Se houver falta de perdão, cura o coração ferido. Se houver inveja dentro da família, arranca pela raiz. A Tua palavra declara que onde há inveja há confusão, e nós não aceitamos confusão governando o nosso lar. Em nome de Jesus, nós renunciamos toda mistura espiritual. Renunciamos consultas erradas, práticas contrárias à Tua palavra, simpatias, benzimentos, amuletos e qualquer tentativa de substituir a confiança no Senhor. Declaramos que Jesus Cristo é o único Senhor desta casa, o único Salvador, o único refúgio. Fecha agora toda a porta aberta. Corta toda a legalidade. Remove tudo o que não te agrada. Levanta um altar vivo dentro desse lar. Que volte a oração sincera. Que volte a palavra lida e praticada. Que volte o louvor. Que volte a paz, que volte o respeito. Cura casamentos que estão desgastados. Cura relacionamentos rompidos. Cura a mente sobrecarregada. Cura o sono perturbado. Cura a memória marcada por dor. Restaura pais e filhos. Restaura irmãos. Restaura vínculos. Onde houve vergonha, coloca testemunho. Onde houve dor, coloca cura. Onde houve ataque, estabelece vitória. Nós declaramos em nome de Jesus que todo ciclo destrutivo será interrompido. Toda repetição de sofrimento vai parar. Toda herança de dor encontra limite na cruz, porque Cristo nos resgatou e a cruz é suficiente. Suficiente para libertar, suficiente para restaurar, suficiente para iniciar um novo tempo. Se você recebe essa oração, declare com fé nos comentários. Deus quebra todo ciclo na minha família. Minha casa é do Senhor. Eu fecho toda brecha. E se você quer que nós oremos especificamente por você, escreva. Ore pela minha casa e coloque o seu pedido de oração e a sua cidade. Nós vamos interceder. Não saia sem deixar o seu like. Não saia sem se inscrever no canal.
Não saia sem compartilhar essa palavra, que a presença de Deus permaneça na sua casa, trazendo cura, ordem e paz. Em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma verdade que nem todo mundo gosta de ouvir, mas que precisa ser dita com maturidade espiritual. Tem casa que não está com o trabalho feito, está com a boca aberta. Às vezes não é feitiço, não é macumba, não é alguém de fora. É o que está sendo liberado dentro do próprio lar. Gente que acorda e já declara derrota. Gente que dentro de casa só repete: não vai dar certo, isso nunca muda, meu filho não presta, meu casamento acabou, a nossa vida é uma desgraça. Palavra após palavra, dia após dia, construindo um ambiente pesado. E depois a pessoa pergunta por que a paz foi embora. Pergunta por que tudo parece travado. Pergunta por que a família só discute. A Bíblia é clara ao ensinar que a língua tem poder de vida e de morte. Palavras não são neutras, elas constroem ou destroem, elas edificam ou contaminam. Quando a boca libera maldição constante, o ambiente espiritual se torna sufocado. Não é sobre superstição, é sobre princípio bíblico. O que você declara com frequência cria atmosfera, e a atmosfera influencia comportamento, emoções e decisões. Casa onde só há crítica vira ambiente de insegurança. Casa onde só há ofensa vira campo de batalha emocional. E onde há guerra constante, a paz não permanece. Por isso amanhã nós vamos abrir a Bíblia e tratar disso com seriedade. No mesmo horário, aqui nesse mesmo canal, continuaremos a campanha Macumba e Inveja, o que a Bíblia diz, com o episódio 29. Palavras que viram maldição quando a boca abre porta na sua casa. Você vai entender como palavras podem abrir portas espirituais e principalmente como fechá-las com posicionamento e sabedoria. Não é gritar mais alto, é falar certo, não é negar problema, é declarar vida sobre ele. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E escreve agora nos comentários com fé e decisão: eu abençoo minha casa. Não perca, Deus vai falar com você.